Aliança de Sangue, Leonardo Capuchin. Introdução. Uma música suave e romântica ao fundo, convidados com suas melhores roupas, flores belíssimas ornamentando todo lugar, pastor posicionado no altar, noivos apaixonados. Sim, estamos em um casamento. Como pastor, já celebrei muitos casamentos. Presenciei o choro dos pais, o olhar apaixonado dos noivos, a simpatia cativante das damas de honra. Porém, há um momento que supera todos os outros. A entrada de um objeto que carregará em si todo o significado daquela cerimônia. Os casados que leem essas palavras podem contemplá-lo em sua mão esquerda, fabricado com um metal de imenso valor, em forma de um círculo perfeito, em que não há início e nem fim, a aliança. Ao lerem o título desse livro, muitas pessoas conseguem pensar apenas nesse famoso objeto. Contudo, vale ressaltar que ele é meramente um símbolo para os princípios e compromissos que, de fato, constituem uma aliança. Deus nunca quis fundar uma religião. Seu propósito sempre foi estabelecer uma aliança com o homem, não com base em um anel ou em uma carteira de membro de uma igreja, mas embasado em um relacionamento onde ambos estarão envolvidos para sempre. Na primeira parte desta obra, vamos trabalhar o conceito de aliança, as razões para o seu estabelecimento, os seus símbolos e os pilares de um pacto nos tempos antigos. Essas percepções serão fundamentais para compreendermos a essência e as implicações da aliança de Deus com o homem. Em seguida, vamos analisar as diversas alianças que Deus estabeleceu com os homens no Antigo Testamento. Perceberemos que a cada aliança estabelecida ficam explícitos o amor, a graça e o desejo ardente do coração de Deus de estar próximo daqueles que Ele criou. Analisaremos também as promessas de bênção, as leis e as particularidades de cada aliança. Na última parte, o seu coração será surpreendido ao perceber que todos os pactos divinos registrados no Antigo Testamento foram prenúncios de uma nova aliança. Uma aliança tão perfeita e sublime que não poderia ser estabelecida com sangue de animais, mas que exigiu o derramamento do sangue do Filho de Deus. Reafirmará que, por esse sacrifício, você pode viver à altura da glória deste pacto e se assentar à mesa para a grande refeição memorial que sela essa aliança eterna. O Pai está no altar, os anjos são as testemunhas, o Espírito Santo conduz a noiva para viver a plenitude de uma aliança com o noivo, que é Cristo Jesus. A festa está pronta, por isso abra o seu coração e deixe que as próximas páginas te revelem um Deus de alianças que se recusa a viver longe de você. Nunca mais você pensará que a aliança é apenas um anel. A palavra de Deus não é propriamente entendida até que seja vista dentro de uma moldura de aliança. J.I. Parker, teólogo anglicano inglês. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Parte 1. Definições e princípios de uma aliança. Capítulo 1. O que é uma aliança? Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Inseridos na cultura do Ocidente, as pessoas normalmente não costumam valorizar as alianças que firmam como deveriam. Vivem em um mundo onde casamentos têm prazo de validade, contratos podem ser facilmente quebrados e compromissos são frágeis diante de adversidades. Desde a infância, muitos pais buscam compartilhar com seus filhos valores para a vida. Ensinam a respeito da seriedade de uma palavra empenhada, a serem pontuais em seus compromissos. Porém, muitas vezes, não associam esses princípios ao conceito de aliança. Muitos povos da antiguidade não tinham a dificuldade que temos hoje de compreendermos a singularidade e a profundidade de uma aliança. Naquele tempo, os costumes de aliança eram ensinados e praticados, e a não observância deles era algo condenável e mal visto. Nessas culturas, todos entendiam o significado de um pacto.
as implicações dele em suas vidas e as consequências do seu descumprimento. Diante disso, para restaurar o valor e a grandeza de uma aliança, a ponto de se tornar realidade em nossa vida, precisamos compreender o seu significado. Em um de seus livros, Malcolm Smith define a aliança nos seguintes termos: uma aliança é uma obrigação unificadora e inquebrável entre duas partes, baseada em amor incondicional, selada por sangue e juramento sagrado, que criava um relacionamento no qual cada parte está presa por ações específicas realizadas em favor do outro. As partes da aliança se colocam debaixo da pena de retribuição divina, caso atentassem posteriormente evitar as ações requeridas. É um relacionamento que só pode ser quebrado pela morte. Ao observar essa definição, é possível perceber que o conceito de aliança perpassa a noção de compromisso em que as partes concordam sobre algo. Sabe-se que os relacionamentos humanos são sempre passíveis de falhas e logo vulneráveis. Assim, é imprescindível que neles haja solidez, a fim de que sejam sustentados. A base desse relacionamento é construída por meio de um esforço entre as partes para proteger o compromisso por eles firmado. Níveis de intimidade são produzidos naturalmente em todo relacionamento. Quanto mais íntimas essas relações expõem fraquezas, falhas, preferências e imperfeições das partes envolvidas. Soma-se a isso o fato de que, com o passar do tempo, com o costume de se relacionar, tem-se a rotina, o hábito que, em geral, conduzem à instabilidade da relação. Imagine um jovem casal que começou a se conhecer. No início, o que os atraía é o gosto em comum. Ele diz: ela gosta de filmes, gosta de croissant, de ervas finas e de esportes radicais, igual a mim. Ela diz: ele é inteligente, gosta de conversar e sempre me faz rir. Tudo o que eu sempre quis. Observe, o que desperta o interesse mútuo são as preferências compartilhadas e as qualidades individuais. Cada novo encontro é para eles como tirar de uma caixa surpresas seu presente favorito, Porém, a partir de certo momento, a intimidade começa a revelar mais do que os pontos agradáveis do relacionamento. O casal entra em uma senda, consequentemente, os defeitos e fraquezas de ambos são evidenciados. Alguns casais não chegam à separação, mas vivem em constantes conflitos e discussões por terem alcançado um nível de intimidade que o relacionamento não estava preparado para suportar. A única solução para a instabilidade produzida pela intimidade é o compromisso. O compromisso de amar acima de tudo, de respeitar as diferenças e de aprender a viver juntos apesar das imperfeições. Em um compromisso, valoriza-se mais a relação do que as falhas uns dos outros. Ao nos depararmos com o que não desejamos, nossas emoções ficam instáveis. Caminhamos do amor ao ódio, do carinho à aversão, do afeto ao desagravo. O compromisso é a força que sustenta e transforma as reações e emoções. No compromisso declara-se: eu não deixarei a instabilidade das minhas emoções afetarem o meu comportamento, mas farei com que a seriedade do meu compromisso influencie essas instabilidades. Um grau profundo de intimidade exige um compromisso equivalente a essa profundidade. Isso é uma aliança. Um compromisso que assegura a relação acima de circunstâncias e sentimentos. Por essa razão, os clássicos votos de um casamento afirmam: eu prometo estar ao seu lado, amar-te e respeitar-te, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe. Veja, que se firma um compromisso acima de toda a diversidade de sentimentos, tendo apenas a morte como prazo de validade. O casal agora pode ser livre em intimidade porque está seguro pelo compromisso. Os votos firmados no altar, por exemplo, devem ser vividos no dia a dia. Por não compreender o significado de uma aliança, as pessoas estão dispostas a abrir mão da relação por qualquer situação. Alguns até mesmo caminham para o altar pensando em separar se não der certo. Sem um compromisso como força sustentadora, como foi explanado, o relacionamento corre grande risco. O alvo do compromisso no relacionamento é gerar comunhão. Comunhão é muito mais do que estar junto. Alguns relacionamentos podem ser comparados a uma salada de batatas. Estão juntos, porém separados. Entretanto, o propósito é que os dois se tornem um purê de batatas. Um purê de batatas é a união de várias batatas que foram amassadas até se tornarem uma só massa.
Fica impossível dizer qual batata é maior ou menor, ou o sabor específico de uma, pois elas se tornaram homogêneas. Isso é comunhão. Estar junto, compartilhando cores e sabores da vida. Retomando os povos antigos, a ideia de mistura ou comprometimento de vida está intrínseca ao conceito de aliança de sangue presente nesses povos. De acordo com Trumbull, o ritual de aliança de sangue é uma forma de aliança mútua pela qual duas pessoas entram no mais íntimo, mais duradouro e mais sagrado dos contratos, como amigos e irmãos, ou mais que irmãos, na mistura do seu sangue através da bebida ou transfusão do mesmo. O sangue está presente em toda a Bíblia Sagrada. Ele simboliza a vida. O próprio Deus apresenta essa realidade ao instruir Moisés, afirmando que a vida da carne está no sangue. Quando o ser humano perde sangue, a sua vida se vai. Lembro-me de que, quando pequeno, gostava de colocar um elástico na ponta do dedo por alguns instantes para vê-la perder a cor. Mas logo que tirava o elástico, era possível sentir o sangue voltar a correr pelo dedo. Meus pais sempre diziam que meu dedo iria cair se eu fizesse isso constantemente. Todavia, eu não entendia que, com essa brincadeira, estava interrompendo a corrente sanguínea e provocando morte no meu dedo, podendo levar até uma amputação, dado que onde não há sangue, não há vida. Os povos antigos, em seus rituais de aliança, faziam um corte em seu corpo e derramavam sangue. Com isso, eles afirmavam que a vida de ambos estava comprometida naquele relacionamento. Não era um acordo qualquer. A quebra desse pacto trazia escândalo, marginalizava o indivíduo e podia até resultar em morte. Executar juízo sobre aquele que quebrou a aliança era, no entendimento desses povos, a melhor coisa que poderia acontecer a essa pessoa, pois acreditavam que a quebra da aliança traria consigo diversas consequências e maldições. A palavra aliança, no contexto bíblico, é por vezes traduzida como concerto, pacto ou testamento. No hebraico, a palavra aliança é berit, que significa cortar. Toda vez que essa palavra aparece no Antigo Testamento, o sentido que se quer dar é que está acontecendo um corte com derramamento de sangue. O texto bíblico relata: e tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, fizeram ambos uma aliança. Vale ressaltar que mesmo no ritual de derramamento de sangue, não estando explícito nesse texto, ele está semanticamente implícito na própria palavra traduzida como aliança. Com isso, infere-se que Abraão e Abimeleque estavam empenhando suas vidas para cumprirem os compromissos que haviam feito um para o outro. Não há contrato, acordo, pacto ou aliança mais sagrada entre as famílias da terra do que a aliança de sangue. Ela é permanente, indissolúvel, inalterável e não pode ser revogada. Quando a cruz de Cristo Jesus ficou encharcada de sangue, ele estava mais do que nos perdoando, estava firmando o compromisso de nos amar por toda a nossa existência. Diante disso, abra o seu coração e perceba o poder da aliança de sangue que Jesus fez com você. Lembre-se, o relacionamento produz intimidade. O relacionamento exige compromisso. O relacionamento visa a comunhão. Deus quer se relacionar com você.